Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje é quinta-feira e você sabe, toda quinta-feira tem episódio novo do nosso Intríade. A gente sempre tem trazido para esse set de bate-papo aqui conversas importantes sobre alguns temas que variam desde as questões profissionais, a vida e os relacionamentos sociais, também na nossa parte teológica, parte de igreja, pastoral, a gente conversa também sobre temas que diz respeito à vida da igreja, à vida ministerial. A gente trabalha com essa tríade. Hoje nós temos três marcas que estão sendo representadas aqui e que são a base do nosso podcast em tríade, que é a editora Pirgos, a Escola de Adoradores e o Instituto Biwise. Cada um com uma direção. A editora Pirgos, a gente trabalha com a publicação de livros, inclusive aqui em Belém do Pará, já tivemos vários autores que publicaram pela editora Pirgos, que está hoje em São Paulo, lá em São José dos Campos. Pelo Instituto Biwise, nós trabalhamos com a área da formação profissional, hoje em empreendedorismo e comunicação e oratória. Tem sido assim duas formações fantásticas que acontecem aqui na nossa escola de adoradores, que é a base do nosso podcast em Tríade, é a base também do nosso Instituto Biwise e aqui o nosso Centro de Formação de Ministros de Adoração, que trabalha aqui na Escola de Adoradores. Inclusive, neste ano, comemorando o nosso Jubileu de Prata, 25 anos de existência da nossa Escola de Adoradores. Milhares de pessoas já passaram por aqui na Escola de Adoradores. E hoje, no nosso episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a juventude cristã, a juventude evangélica. Como é que está configurada hoje, como se movimenta hoje a juventude que se diz evangélica. Em que pé está a fé dessa juventude? Quais são os atrativos e o que é que hoje a liderança de jovens nas igrejas tem podido fazer para trazer os jovens para dentro da igreja, estando eles dentro da igreja, o que fazer para gerar compromisso, vínculo, para gerar nesse jovem que está hoje dentro da igreja o desejo de permanecer na igreja e realmente viver uma vida de acordo com os padrões do Evangelho. É sobre isso que a gente conversa hoje, e para falar sobre isso e conversar sobre isso, eu tenho um pastor aqui comigo que também é jovem, apenas 36 anos, né? É um jovem. Eu lembro que quando eu tinha 36 anos, uma pessoa, eu olhava para os jovens, para aqueles que tinham 14, 15 anos. Hoje eu vejo um jovem de 36 anos, já digo que é jovem, porque é mesmo. É porque eu sou um pouquinho mais velho que ele. Bom, ele é pastor hoje, responsável pelos jovens dentro de uma das supervisões, assim que chama lá na Quadrangular, né? Dentro de uma coordenadoria. De uma coordenadoria da Igreja do Evangelho Quadrangular em Ananindeua. Isso. E ele atua, então, na liderança da juventude. Também é um profissional da área da comunicação, da publicidade, da propaganda. E hoje também um empresário que atua com a área de livraria, tá? E a gente vai conversar, e hoje a sua maior atuação é como pastor de jovens. Sendo jovem, atuando à frente de um grupo de jovens, a gente com certeza tem muita coisa para conversar. Pastor Bruno, meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Quero agradecer a todos, né, a audiência, esse podcast maravilhoso, em Tríade, né, que eu fui muito abençoado em minha casa ao ver os episódios e acompanhar. Eu fico muito honrado, né, principalmente porque estou sendo convidado para algo que já está há 25 anos aqui, né, nesse lugar. Para mim é muito simbólico, em um momento em que as coisas estão sendo vão e vêm, né? Verdade. Poder ter contato com algo realmente firmado na rocha é maravilhoso. Eu quero agradecer ao convite, é um prazer estar aqui. Espero que o Senhor, o Espírito Santo nos direcione, né, para tudo aquilo que os jovens necessitam ouvir hoje e que a gente possa ter uma conversa muito esclarecedora sobre tudo que nós precisamos falar, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui. Bom, então vamos começar o seguinte, eu sempre gosto de começar contando um pouco da história do meu convidado, né? Você hoje é filho de pastores, graças a Deus, né? Seguiu essa carreira também e pôde ser alguém que para um pai, uma mãe,
que estão no ministério, quando vê seus filhos seguindo os mesmos passos, isso aí é motivo de alegria, né? E de alívio também. Mas conta pra gente assim, tu nasceste num lar onde os teus pais já eram membros de igreja, você teve assim algum momento que você tipo duvidou desse caminho ou você já foi crescendo com essa paixão por Jesus, com esse desejo de servir na obra? Conta um pouquinho desse período lá do início da tua fé em que você se lembra. Eu já nasci em um lar em que meus pais eram pastores, né? Essa sempre foi a minha realidade. Meus pais, desde que eu nasci, eles já estavam no ministério, eles estavam atuando. Mas eu falo que eu conheci Deus muito cedo. Conheci Jesus muito cedo. Meus pais me apresentaram Jesus através da igreja, né? Do ensino, tanto no púlpito quanto em casa. Mas eu falo que eu me converti depois de velho. Apesar de estar na igreja já há muito tempo, mas eu, apesar de nunca tinha tido um encontro assim pessoal com Jesus, assim, né? Eu estava ali inserido no contexto da igreja, mas eu precisava ter meu encontro. Então, na minha parte da minha juventude, parte da minha adolescência, foi uma parte bem difícil para mim, porque quando eu falo nós, eu falo eu e minha irmã, né? Éramos muito cobrados por ser o filho do pastor, né? E o meu pai, ele, além de ser pastor de uma igreja, na Quadrangular existe a superintendência, que é um pastor que ele é responsável por igrejas de uma região. Então ele era responsável pela maior parte das igrejas de Ananindeua. Então havia uma cobrança muito grande em mim, da minha irmã, em tudo que nós íamos atuar. Você está tocando, eu quero a filha do pastor. Você está aí, eu quero a filha do pastor, né? E aquilo em alguns momentos gerou em nosso coração muito desconforto, assim, né? Nós não nos sentíamos bem-vindos. Então, isso me trouxe a um período da minha vida, na minha adolescência, me trouxe um pouco de afastamento da igreja, né? Mas eu nunca saí da igreja, mas eu estava desviado dentro da igreja, Sim. né? E também nunca foi algo que eu expus, né? Era algo que eu fazia porque eu sempre vi muita seriedade no ministério dos meus pais. Sempre vi muita seriedade, eu vi muita honradez, eu tinha muito temor em abalar essa estrutura, Então, eu por muito tempo vivia uma vida dupla, né? Estava na igreja, mas ao mesmo tempo também não estava, né? Então, o Senhor ele veio me resgatando de muitas coisas. Aí, quando entrei na faculdade, fui apresentado a muitas coisas, como drogas, álcool, bebida, cigarro e dentre outras coisas que a juventude é. Então, eu fui escravo disso por muito tempo, né? Até o dia que eu realmente tive um encontro com Jesus de verdade, assim. Foi lá pelos meus 20, 21 anos. Foi quando realmente eu tive o meu próprio encontro com Cristo, né? Foi quando eu consegui. Aí logo depois eu me casei, minha esposa me ajudou muito. Eu fui muito aberto com ela, falei, olha, enquanto nós namorávamos, né? Vou precisar da tua ajuda aqui, porque eu quero ir para Cristo. Conheci minha esposa na igreja. Eu quero voltar para Cristo, preciso de ti. Ela me ajudou e nós conseguimos vencer todos os meus vícios, vencer tudo isso. E aí foi quando eu realmente tive um encontro com Cristo. E aí quando eu mesmo conheci Cristo, quando eu mesmo conheci Jesus, e eu somei com todo esse aprendizado que eu vi ao longo da minha vida, com meus pais, todo o testemunho que meu pai dava, não só na igreja, mas fora da igreja também na minha casa, em relação à sua vida pessoal e o seu casamento e todas essas coisas, aí aquilo me fez a certeza de que, olha, realmente eu preciso estar em Cristo. Aqui é o caminho, né? Meu pai sempre falava assim, olha, tá vendo tudo isso aqui foi Cristo, tudo isso aqui foi Deus que deu pra gente. Então, eu tinha muita noção disso. Foi quando eu realmente falei assim, não, eu acho que só há um caminho para mim. E esse caminho é com Deus. E aí, quando eu comecei a me dedicar mais na igreja, foi quando Deus começou a me revelar as vontades dele para mim dentro da igreja. Então, foi aí que começou a sentir no meu coração a vontade de servir. E entrei no Instituto Teológico, comecei a estudar teologia, e aí no meio do caminho o Senhor me pegou para pastoreio, e é mais ou menos isso, assim, resumido a minha... Na verdade, assim, né? A gente sempre vai ver na igreja o povo é o povo, né? A gente sabe que o povo ele vai
você que está numa posição de destaque, uma família pastoral, uma família que está numa vitrine. Então, assim, se a mulher do pastor, ela é muito envolvida na obra de Deus, e ela se envolve, ela entrega, vai ter aqueles que vão dizer, essa mulher que manda no pastor. Não é? Se ela não é envolvida, se ela tenta viver a vida dela mais pacata, vão dizer, essa mulher é dondoca, não faz nada. Se os filhos do pastor se envolvem na obra de Deus e querem tocar, e querem servir, e querem fazer o trabalho, aí vão falar aquilo, é só porque é filho do pastor. Se eles não fazem, né, o pastor não coloca nem os filhos dele para trabalhar, querem colocar a gente. Então, vai ser difícil agradar todo mundo. É difícil. E isso, lógico, para um jovem, né, para um adolescente que está ali envolvido dentro da igreja, claro que isso vai gerar esses sentimentos de dizer, caramba, eu não sou bem aceito, eu não posso fazer nada, eu não posso errar, porque se eu errar, eu sou o filho do pastor, então cai matando em cima de mim. Se eu faço tudo certo, vão dizer que eu não faço mais do que a minha obrigação. Então, ser filho de pastor tem essas dificuldades, essas dualidades aí sempre. Mas eu achei bem interessante você deixar bem claro a ideia da tua experiência nisso. Porque o fato de ser filho de pastor, isso te dá uma base, logicamente, que a Bíblia fala que nós devemos ensinar a criança o caminho que deve andar, né? Porque até envelhecer não esquecerá dele. Não quer dizer que ela obrigatoriamente vai andar por ele, mas que esses ensinamentos vão ficar na memória, vão ficar internalizados, por mais que venha um período, venha aquele tempo de sedução pelo mundo, de querer conhecer, né? Isso não pode, isso é culpa de diabo, isso não tem culpa, isso aí é na natureza humana. Mas é quando você teve a sua experiência com Jesus, de fato ali você entendeu a sua leitura do que você viveu antes disso, com certeza mudou, né? Aí você fez uma leitura e isso vai ser bom para ti, é bom para ti como pai também, como é que você vai fazer esse tipo de transição aí para os teus filhos. Mas vamos lá, então, hoje você está atuando como pastor e pastor de jovens, num tempo, hoje nós estamos na geração do online, na geração de um avanço incrível da tecnologia. Se a gente for olhar até muito pouco tempo atrás, nós já estávamos no auge do avanço tecnológico, então achávamos que estávamos vivendo o ápice da tecnologia, não é? Quando começou a surgir a realidade virtual, isso aí foi, todo mundo está aqui pronto, agora chegou, né, no auge, as igrejas colocando ambientes virtuais, né, o multiverso, isso aí foi assim, pronto, agora chegamos no auge da tecnologia. Quando a gente pensa que chegou no auge da tecnologia, vem a IA. E hoje a IA está, né, em alta. Então hoje, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma geração que não nasceu nisso, mas que acompanhou a chegada disso, já com uma mente mais tecnológica, mais digital. Eu sou de uma geração que eu vim do analógico, né? Então eu vivi o analógico e antes do analógico digital, porque nós tivemos o analógico, mas quando chegou o CD, por exemplo, nós já pensávamos em laser, já não era mais agulhinha num disco de vinil, quando se trata de música. Então, trabalhando em rádio, eu tive a experiência de trabalhar com cartucheira, que hoje quem ouve falar nem sabe o que é isso, cartucheira, a caceteira, que era de cassete, era chamada de caceteira. Então, e eu vi a transição para o MD, era o mini disc. Então, eu vi e eu estou tentando acompanhar. Engasguei. Avançar nisso aí também e ter o mínimo de conhecimento disso. Só que nós temos um grupo de pessoas que já nasceu no meio disso. E é claro que a tecnologia, a internet, também ela molda o sujeito. Nós chamamos de uma nova subjetividade. Eu sou da época que conversar olhando no olho, face to face, era essencial. Então, nesse esforço de tentar me atualizar, a gente vai entendendo também que esse novo sujeito que surge, né, os jovens que hoje nasceram dentro desse ambiente já virtual, eles entendem que conversar olhando no olho não é tão importante como eu achava que era. Que eles podem servir a Deus, adorar a Deus, orar,
ministrar para outra pessoa através da tecnologia. Então você acaba tendo uma geração convivendo com outra, né? Jovens que estão dentro de uma casa que tem muito acesso à tecnologia e outros jovens que não têm tanto acesso. Ou seja, nós estamos vivendo um momento bem crucial para a nossa juventude. Hoje você não pastoreia mais a juventude sozinho. Hoje, além de você pastorear e além dos pastores que te auxiliam dentro da igreja, esses jovens também têm outros pastores, através do YouTube, através do Instagram, tem outras referências. Então, hoje, a informação chegou mais perto dos nossos jovens, na verdade, todo mundo, e por isso, então, os jovens começam a ter muitas opções e muito mais apelo para estar fora da igreja do que dentro da igreja. Como é que tu enxergas e como é que tu lidas hoje com essa geração? A gente sabe que não está fácil segurar os jovens dentro da igreja. A gente falou ali em off, que além de ter que segurar esse jovem dentro da igreja, você tem que mantê-lo vinculado à igreja, não só um frequentador de igreja, mas alguém vinculado com a igreja. Como é que tu enxergas hoje essa juventude? Eu também sou de uma época, na verdade, eu tô no limite, né? Eu venho de Sim. uma idade em que eu ainda peguei ainda o analógico, né? Cresci na minha casa escutando os LPs da Shirley Carvalhais, da minha mãe, né? E aí vim transicionando até chegar no momento que a gente está hoje. Então, eu vejo que a tecnologia, você não pode lutar contra. Sim, eu acho com que certeza. é uma questão é que nem uma força da natureza, né? Se você vai em direção a uma tempestade, se prepare, porque você vai pegar turbulência, né? Eu acho que mais do que lutar contra, você precisa entender de que forma aquilo vai maximizar o evangelho que tu estás pregando, né? Quando nós abrimos a Bíblia e vemos o Jesus falando no Sermão do Monte, na verdade o que ele estava usando ali era uma plataforma. Ele está usando toda uma tecnologia. Era uma plataforma. Eu tive a experiência de lá onde foi esse sermão, e vi que ali tinha uma acústica, era um lugar que era... Então, assim, ele estava se colocando em uma posição para que mais pessoas pudessem ouvir a mensagem que ele estava propagando. Então, eu acho que nós precisamos usar essa internet como Jesus usou aquele monte, né? Precisamos usar a tecnologia e o que nós temos de avanço para que mais pessoas possam ser encontradas por esse evangelho. Mas aí, você está falando que há uma juventude que ela está muito ligada na superficialidade, né? Mas é aí que está a diferença, pastor. Eu acho que é aí que nós, como pastores jovens, como pastores de uma nova geração, precisamos entender que muitas pessoas elas querem discipular pela internet, elas querem ganhar pessoas e inspirar pessoas pela internet, quando na verdade, pastor, a internet ela precisa ser um modo de trazer essa pessoa para que no pessoal, no olhar nos olhos, para que no congregar aquela pessoa consiga ser tratada e ser ajudada de uma maneira que ela possa se desenvolver em Cristo, né? Muitas pessoas elas estão olhando a internet como um ponto final. Elas estão colocando todo o seu ministério na internet. Elas estão ali colocando não só os seus sermões, mas colocando o seu discipulado, a sua ajuda, o seu dia a dia, quando na verdade não. Aí, nós não temos que trazer isso para o pessoal. Acho que essa que é o grande desafio hoje em dia de pastorear jovens. É fazer com que a internet ela seja sim uma plataforma de que você encontre a verdade do evangelho, mas que ela seja uma plataforma que te chame para o congregar, que te chame para o discipular pessoal, né? Eu acho que hoje em dia tem se vivido um discipulado impessoal, e isso tem matado pessoas. Quando falo matado na fé. As pessoas elas não se sentem mais queridas, elas são um nome em uma sala de bate-papo, elas são um login, elas são um nickname, elas são uma pessoa dentro de um grupo no WhatsApp. E na verdade não, nós precisamos ter esse chegar na pessoa, precisamos conversar. Então, eu acho que nós devemos seguir, nós precisamos, como você falou, você está correndo atrás para tentar acompanhar, né? E eu acho que nós precisamos seguir o conselho de Jetro, né? Nós precisamos dizer assim mesmo, olha, tem coisa que você não vai conseguir fazer,
Tem que treinar, Exato, e você vai precisar de pessoas que saibam ao seu lado, né? Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos nos cercar de pessoas que possam nos explicar as novas tecnologias, né? De que forma a IA pode nos ajudar na propagação do evangelho, né? Às vezes de criar um cronograma para o seu grupo de jovens, para sua agenda, às vezes de te dar ideias para algumas coisas, né? Mas ela não pode ser o que faz, né? Sim. Ela não pode ser o que executa. Mas nós precisamos, eu acho que o grande desafio hoje é fazer com que esse jovem seja alcançado. Nós temos que usar essa plataforma para alcançar, para que na proximidade as pessoas consigam ser transformadas. O sermão, usando o sermão do monte, né? Aquelas pessoas elas foram alcançadas ali. Mas o Senhor estava ali, na verdade, fazendo discípulos, chamando pessoas para ser consolidadas através dos seus discípulos, que eram muitos, não eram só 12, eram muitos ali que estavam sendo formados e espalhados. Então, eu acho que nós precisamos usar, sim, nossas plataformas digitais para que o evangelho possa ser difundido, possa ser espalhado, mas não podemos esquecer que é importante esse corpo a corpo, né? E nós temos que... as pessoas elas estão tão carentes disso hoje, pastor, que se nós chamarmos os jovens e se nós tivermos uma conversa olhando nos olhos dele, aquilo chega a ser muito impactante para ele. Porque hoje ninguém mais faz isso, né? As pessoas geralmente estão conversando aqui, mas elas estão assim, falando com você, isso, né? Então estão no celular, não pode falar que eu estou te ouvindo, né? Não. Eu acho que quando nós fazemos como Jesus fez, que é ir lá no chão, olhar para a pessoa, vem cá, cadê teus acusadores? Quem é que está te jogando essas pedras? Então, ir lá com as pessoas e dizer assim mesmo, vem cá, vocês aí, esses 10 leprosos, sei que vocês não podem entrar ali, né? Eu quero, vem cá, deixa eu orar por vocês. Eu acho que isso impacta as pessoas. E quando isso vai impactando as pessoas, isso chama as pessoas para Jesus. Elas veem Jesus nisso. E quando elas veem Jesus, aí elas ficam por amor. O desafio é apontar para Jesus. E assim, né? Eu acho que a ideia que você está me colocando aí é a parte do relacionamento. Isso. O relacionamento pessoal, de fato. Eu penso assim, a igreja ela tem os seus braços de alcance, né? Você vai lá através... Vamos longe, antigamente era a rádio, né? Eu digo antigamente, mas a gente com muito respeito e amor à rádio ainda mas hoje em dia, por exemplo, a juventude um pouco menos com relação à rádio. Hoje a juventude, você quer falar com a juventude em forma mais ampla, você vai das redes sociais, você vai para o online. Mas aí você traz esses jovens para cá, porque muitos desses jovens, a única experiência que ele tem com pessoas, às vezes é por via online mesmo. São verdadeiros avatares que estão aí, né, transitando sem personalidade, sem uma identidade. E dentro de casa acontece o risco de achar, bom, pelo menos o meu filho está dentro de casa, eu sei onde ele está dentro do quarto. Não sabe. Ele não está lá dentro do quarto, ele está viajando. Às vezes ele não está nem dentro dele mesmo, ele já inventou um outro personagem, já existe uma transformação nele. Isso é tão real, eu já atendi muitos pacientes, jovens, adolescentes, que realmente não era só o cosplay não, inventou aquilo era real, era quase, vou usar uma expressão que é só mesmo para enfatizar, era quase que uma esquizofrenia. O personagem acabava sendo a pessoa. A pessoa. E dentro da igreja, também a gente corre risco. Eu nunca esqueço de uma palavra que eu ouvi de um líder de jovens, que ele fez um alerta com relação às nossas iscas e ao nosso alimento. Ou seja, a gente muitas vezes dentro da igreja, você como pastor de jovens, vai criar iscas para atrair os jovens, não é? E aí você cria iscas, às vezes, olha, vamos ter sábado à noite, vai ser o dia do game. Então, vamos trazer lá os monitores, vamos trazer os joguinhos, e o pessoal vai fazer uma noite de games e tal. Beleza. Aí a igreja enche de jovens. Aí no outro sábado você, olha, vai ser parte 2, blá. Isso é isca. E tudo bem, vamos fazer o que puder fazer, passar um filme, parte de uma série, sei lá, aí são as estratégias, as iscas. O problema é quando a isca vira o alimento. E aí não tem mais nada, só tem isso. Só tem a brincadeira, só tem a atratividade, aquilo que os jovens se sentem bem em fazer,
na área da diversão, e aí não tem o que você falou muito bem, que eu acho que isso é 100% importante, o discipulado, é dar o alimento. Uma criança que vive só, uma criança que come a sobremesa antes, né? A gente é da época que hoje todo pai diz, olha, se comer bombom agora, se for comer chocolate agora, você vai não vai almoçar direito, então você vai almoçar primeiro. E se não almoçar, não come, tá? Porque muita criança acha melhor comer o chocolate do que o feijão com arroz. E às vezes os jovens vão querer isso, eles vão querer as guloseimas em vez de realmente do alimento. Como é que tu trabalhas então com a tua juventude ali? São quantos jovens mais ou menos que hoje você lidera dentro da tua Poxa, coordenadoria? na minha igreja, eu trabalhei por muitos anos na coordenadoria, e na coordenadoria eu era mais de 2.000 jovens. Mas hoje, na minha igreja local, eu estou entre 400 jovens que eu tenho liderando agora. E assim, a forma que eu encontro para que essas pessoas elas possam ficar nós precisamos ser intencionais, né, no que nós fazemos, nas estratégias que nós fazemos, para que essas estratégias elas possam realmente desvendar ou revelar, na verdade, o evangelho para essas pessoas, né? Por exemplo, nada me impede de fazer uma noite de jogos, mas aonde que vai estar inserido o evangelho aí? Essa é a preocupação que nós precisamos ter, entende? Porque assim, muitas pessoas elas se enganam em vou fazer uma estratégia para que encha a minha igreja, né? E acha que o número é algo realmente muito importante. E sim, o número é importante, mas o que tu vai extrair daquele número, esse sim é o sério. Eu posso ter 300 pessoas, posso ter 220 pessoas, mas de que formas elas estão sendo cuidadas de verdade ali naquele ambiente? Entende? Então eu vou fazer uma estratégia, eu vou fazer uma noite de esporte, né? Mas de que forma o evangelho vai ser revelado ali naquela noite de esporte? Porque noite de esporte você pode fazer qualquer pessoa. Então acaba que se não tiver Cristo ali, se não tiver alguma forma de o evangelho ser revelado ali naquele lugar, acaba que aquilo vira algum tipo de reunião social. E é aí que está o desafio, porque se virar uma reunião social, a pessoa entra e sai. Mas quando ela é apontada para o evangelho, no que ela está sendo apresentada ali, ela não entra e sai. Ela entra, ela é impactada e ela permanece por amor ao que ela encontrou ali, por Cristo, né? Então, por isso que eu falo que são ótimas estratégias. Realmente, tem que ser usado estratégias hoje em dia, né? Mas essas estratégias só são válidas enquanto o Senhor consegue ser revelado nela. Entende? Porque, tudo bem, eu vou botar mini igreja, eu vou colocar as luzes, vou colocar a iluminação, vou colocar um negócio bacana. É legal, entendeu? Isso vai chamar os jovens, o jovem vai passar na frente, poxa, legal, essa igreja aqui é diferente. Mas essa, como você falou, é a isca, né? Mas quando ela chegar aqui naquele lugar, o que ela vai encontrar? Porque se ela for encontrar a diversão que ela encontra no mundo, ela vai gostar. Mas da mesma forma que no mundo a pessoa vai para um lugar, não se satisfaz, vai para outro, não se satisfaz, vai para outro, da mesma forma a pessoa fica assim na igreja. Então eu acho que sim, é necessária estratégia, mas nós precisamos ser intencionais no que nós estamos fazendo. Perfeito. Intencionais em revelar a Cristo nisso. Se Cristo não consegue ser revelado nessa estratégia, então a estratégia está errada. Você precisa recalcular a rota. Entende? Porque as pessoas precisam entender que o que faz um ministério de sucesso não é a quantidade de pessoas ou o tamanho da tua igreja, mas é a quantidade de pessoas que são verdadeiramente tocadas e mudadas ali naquele lugar. A quantidade de pessoas que você realmente consegue tocar. Porque eu estava até conversando com você um pouco ali fora, que hoje em dia nós estamos lotados de cristãos não praticantes, né? Pessoas que elas vão lá, elas se intitulam, elas vão na igreja, vão nos domingos, não perdem nenhum domingo, não perdem isso, vão na Santa Ceia, até ceiam, às vezes, né? Estão ali, mas elas não têm um envolvimento verdadeiro com Deus. Então, por que isso não está acontecendo? Porque elas não conheceram o Evangelho de verdade. E por que elas não estão conhecendo? Porque nós falhamos em nossa estratégia de apresentar ela naquela oportunidade que nós temos feito. Todas as estratégias, elas criam oportunidade. E é naquela oportunidade que nós precisamos pensar de que forma o Evangelho do Senhor será revelado aqui nesse lugar. Perfeito. E aí aí a gente entra para um outro ambiente, né? Que não só
a questão da programação que se faz, usando hoje a tecnologia, usando os fatores de atração, né, para os jovens, com intencionalidade de revelar Jesus ali. Mas às vezes a própria igreja, por exemplo, pessoas vão atrás de receber um milagre, né? Então se faz lá um culto que vai ser de milagre. Até isso, as pessoas podem não ver Jesus. Elas podem estar tão encantadas com o milagre, que ela recebeu o milagre, o que é que ela vai fazer? Voltar. Ela vai para a casa dela, com o milagre dela, e aí quando ela estiver precisando de outro milagre, ela vai lá. Então, ela, mais do que levar o milagre, ela tem que ter uma experiência com Jesus, né? Porque essa, eu acho que aí está o segredo, né? É a intencionalidade. Acho que você falou a coisa certa. Eu preciso, todas as vezes que eu vou fazer uma programação, seja para jovem, para adulto, seja para quem for, eu preciso olhar e dizer aqui, o que eu quero aqui é revelar Jesus. Como é que Jesus vai aparecer aqui para essas pessoas? Qual é a experiência que eu vou proporcionar para essas pessoas que vão fazer com que elas não estejam, não sejam impactadas apenas pela experiência em si, mas com Jesus. Que Jesus seja o que vai impactar a vida delas. Então, apresentar Jesus, desvelar Jesus no meio de tudo isso. Tá, vou fazer um futebol na igreja, vai ter uma quadra lá do lado, vou fazer um futebol. Aí chega lá na hora, o líder dos jovens lá que está fazendo briga com todo mundo, e aí Jesus ficou longe disso. Ou seja, qual é a estratégia que mesmo dentro de uma programação que seria social, que seria comum, como é que Jesus vai aparecer aí? As pessoas vão olhar, quem está visitando a primeira vez vai dizer, cara, eu gostei muito disso aqui. Que legal, mas eu senti uma coisa diferente. Eu acho que essa é a essência, né? Eu acho que tudo é no testemunho pessoal. Essa coisa diferente, né? Eu senti alguma coisa diferente aqui. Exato. Isso aí eu acho que é o princípio básico. E para isso, logicamente, que o líder e aquela equipe que já é da igreja, que já foi discipulado, se eles tiverem essa experiência, você não vai fazer isso sozinho. Então as pessoas não vão ter que procurar Jesus só no líder, mas nas pessoas que já foram impactadas por Jesus através da vida do líder, né? Foi o que você falou aqui para mim, né? Eu estou correndo atrás da tecnologia, mas eu posso muito bem, em vez de me desgastar correndo atrás, eu posso montar uma equipe que esteja do meu lado, que me dê esse suporte. Eu vou treinar essas pessoas com o meu conhecimento no sentido da minha experiência com Deus, e elas me ajudam na experiência dela com a tecnologia. E aí isso é um processo que vai, né? Como é que o pessoal fala hoje em dia? Exponenciando, né? Torna-se exponencial. Sai de um, vai para outro. E eu acho que é isso que a juventude precisa, de uma experiência onde ela se sinta realmente na presença de Jesus. Eu estava pensando exatamente isso lá na minha sala, orando. Na verdade, no carro, tive uma experiência hoje, vindo para cá, dentro do carro. Existe uma canção do Marco Teres que diz assim: acreditar no Evangelho é ir. E aí eu estava pensando no Evangelho. Que Evangelho nós temos pregado? Em que Evangelho nós estamos acreditando de fato hoje? Como nós estamos transmitindo o Evangelho? Porque hoje o Evangelho está multifacetado, né? Há multifacetas do Evangelho hoje, especialmente por causa dessa suprema exposição através da internet. Qual é o Evangelho que nós estamos ensinando para os nossos jovens? Qual é o Evangelho que esses jovens estão procurando? É o Evangelho do oba-oba, é o Evangelho da alegria, da festividade, da brincadeira, dos jogos, e Jesus realmente sendo apresentado como aquele que está presente nas nossas dores, nos nossos dissabores, mas nos nossos sabores também, nas nossas alegrias. E hoje você vê um jovem cheio de Jesus, é maravilhoso, né? Mas infelizmente nós temos uma realidade: igrejas cheias de pessoas vazias, que a gente está pecando nisso, né? Voltando para a questão da tecnologia, não podemos abrir mão, né? Hoje, com a inteligência artificial, você às vezes gastava um tempo tentando preparar uma agenda, uma programação, criar, né, um modelo de programação. Hoje você tem uma secretária que te auxilia 24 horas por dia, se você quiser, né? Você tem aí quem possa, que não vai te questionar, que não vai reclamar porque está trabalhando muito.
né, que é a inteligência artificial. Vamos usar isso? Vamos. Mas o que vai fazer diferença é o que está dentro do teu coração. Tá? Porque se Jesus não estiver dentro do teu coração, se Jesus não estiver enchendo a tua vida, tudo que você fizer, por mais bonito que seja, vai soar oco, né? Vai ficar oco. Como é que você transmite isso para os teus jovens hoje? Você falou do teu discipulado, né? Como é que tu trabalhas hoje o discipulado? Tens uma equipe que cerca? Como é, assim, na prática, que tu trabalhas isso? Nós trabalhamos em células, né? Uma visão de células que Sim. nós temos muito forte. Então, o que eu faço? Eu discipulo meus líderes, né? E meus líderes discipulam os jovens que estão chegando. E quando eles têm alguma dificuldade com algum jovem discipular, eles vêm comigo, a gente tira essa dificuldade, ou então eu vou diretamente no jovem para ajudar. Então, essa igreja é uma igreja grande, né? Então, nós precisamos estar bem organizados, né? Nós temos o nosso organograma, né? Que como eu falei, eu não sou pastor de jovens. Eu não me considero assim. Eu sou líder de jovens, né? Nós temos um pastor, que é o pastor da nossa igreja, né? Isso é bem importante nós falarmos, porque às vezes os jovens eles estão criando identidade com si próprios, né? Mas na verdade nós precisamos estar ali sujeito a uma liderança, nós precisamos entender que Deus está nos dando um direcionamento através daquela igreja, porque Ele deu uma visão para uma pessoa naquela igreja, ótimo, né? Então nós fazemos muito questão de trabalhar isso, tanto que nossos cultos são aos domingos, né? Exceto os domingos da Santa Ceia, porque vai todo mundo, vamos ceiar em família, vamos ouvir o nosso pastor, vamos estar ali junto, vamos no culto do nosso pastor. Então, nós estamos sempre assim, nos ajudando nesse sentido, né? As pessoas que chegam, elas são recebidas por nós conhecemos elas, nós conhecemos o perfil, vemos qual é o perfil daquela pessoa, e a partir do perfil daquela pessoa nós sabemos qual é o líder de célula que tem um perfil parecido com ela, na mesma faixa etária, ou então que tem o mesmo tipo de gosto que a pessoa. Às vezes a pessoa não é da mesma faixa etária, mas é uma pessoa do futebol, que gosta do futebol. Sim. Ou então é uma pessoa que ela gosta mais da leitura da palavra, gosta mais de estar ali, a pessoa que quer mais aprofundar nisso. Ou então são jovens casados que estão vindo, nós precisamos de jovens casados para discipular, pessoas que têm filho. Então, a gente sempre traça esse perfil e vai direcionando para células que mais ou menos têm uma visão parecida com o que aquela pessoa tem. Pessoas que estão na transição da adolescência para a juventude, pessoas que estão na transição da juventude para a vida de casados. Então, nós temos esse cuidado e tem dado muito certo em relação a isso. Eu acho que o grande desafio nosso tem duas coisas que nós precisamos apresentar para os jovens quando nós trabalhamos com jovens, né? Uma é universal e a outra é específica para jovens. Acho que a universal precisa ser dita, que é a verdade. Nós precisamos ensinar as pessoas com ensinamentos bíblicos, apresentar a verdade das escrituras para pessoas. E mais do que apresentar a verdade das escrituras para a pessoa, mas incentivar elas a conhecer essas verdades. Incentivar elas a não esperar que o Senhor fale com ela através de uma revelação que é dada para mim, como líder de jovens, mas que ela possa ter uma revelação dada por Cristo no seu secreto, às pessoas, no pessoal com Ele, no buscar, na sua casa. Então, nós não queremos, nossa grande preocupação é não dar um evangelho enlatado, como você falou assim, as pessoas vão atrás de cura, ou então as pessoas vão atrás de um milagre, ou então as pessoas vão atrás de uma restituição financeira, né? Então, qual é o nosso papel como igreja do Senhor, como juventude do Senhor? Não só como juventude, mas como igreja do Senhor. É dizer que aquilo é secundário. Porque se nós estamos por Cristo, nós estamos por Cristo porque Ele nos amou primeiro. Não porque você tem algum tipo de ganho para isso. Então, quando você faz a base dessa juventude, nessa verdade, de que, olha, Deus não está aqui para... O que Ele precisava te dar, Ele já te deu, né? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa é a nossa busca da vida eterna. E as demais coisas, elas vão ser acrescentadas com o tempo, né? As coisas que mais é necessário que você seja baseado na verdade. Então, o jovem chega, nós queremos basear eles na verdade. E aí depois, o que nós vamos fazer depois que aquele jovem está baseado na verdade? É ver a particularidade desse jovem. Para que nessa particularidade desse jovem, ele possa influenciar outros jovens a vir. Por exemplo, eu acho que
tem jovens que gostam de hip hop, outros jovens que gostam de futebol, outros jovens que gostam de grafite, outros jovens que têm uma aptidão para redes sociais, outros jovens que são blogueiros, outros jovens que, né, têm um chamado para pastor, outros jovens que têm um chamado para direito. Então, qual é o nosso desafio? Antigamente só tinha duas escapatórias, né? Tu entrava na igreja, o teu direcionamento era ou ser pastor, né? Ou ser músico, ou ser alguma coisa, né? Mas a cada dia que passa, o Senhor tem falado que Ele tem querendo nos usar em todas as esferas da sociedade. E eu acho que agora, hoje, esse é o desafio da juventude, de nós como líderes, de fazer com a juventude. Porque quando Paulo fala assim, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está dizendo assim mesmo, esse é o meu jeito de ser. Se vocês que têm o mesmo jeito que eu de ser, façam isso, mas façam isso imitando o que eu faço em Cristo. Então, nós queremos falar para os jovens, olha, se esse é o seu jeito, se você gosta de se vestir desse jeito, se você gosta de cantar desse jeito, se você se expressa em arte dessa maneira, faça isso. Mas eu quero que você faça isso mostrando Jesus no que você faz. Então, quando nós criamos um jovem que ele é baseado na palavra e na verdade, nós já estamos nos defendendo contra pastoreios na internet não vem com uma teologia fundada em Cristo, né? Então, assim, nós já livramos eles de ataques. Ele já vai saber discernir o que é bom e o que não é. A gente não vai proibir ninguém de ouvir ninguém. Claro. Eles têm que ouvir, eles têm que saber, né, as diferenças, mas ali ele vai conseguir discernir. Então, ele já tem ali alicerçado a sua fé, na verdade, que é Cristo. Quando ele tem alicerçado a sua fé, na verdade, ele tem a noção da sua identidade. No espelho, olha para ele e fala assim, olha, eu sou Cristo na minha casa, no meu trabalho, Cristo está em mim, Cristo está sendo revelado através de mim, aonde eu sou, do meu estilo. Então, de que maneira eu posso apresentar isso, essa liberdade, para as pessoas que também têm o meu estilo? Então, eu acho que o nosso desafio com o jovem é fazer com que outros jovens se enxerguem neles mesmos, nas suas particularidades, nos seus gostos musicais, no seu gosto na arte, na profissão, mas levando isso de uma forma missionária, fazendo com que isso aconteça. Mas isso só vai acontecer se ele for baseado na verdade, no evangelho verdadeiro. Então, essa que é a nossa maior preocupação. Apresentar o evangelho verdadeiro para a juventude, para que quando eles conheçam o evangelho verdadeiro, eles possam construir a sua própria identidade baseada no evangelho que é de verdade. E através do autoconhecimento da sua própria identidade, ele possa influenciar o mundo, para que aquelas pessoas sejam seguidores de Cristo através da identidade daquele jovem. Maravilha. Você falou algo assim bem interessante. Talvez a gente teria evitado muito problema se muitos líderes tivessem essa consciência, né? Você diz, eu não sou o pastor dos jovens, né? Existe um pastor dentro da igreja e você auxilia esse pastor a pastorear esse rebanho, que auxilia. E esse pastor sabe que ele está pastoreando um rebanho que tem um pastor que é Jesus, né? Então, essa consciência que os liderados dentro da igreja precisam ter, né? Para evitar aquela ideia, não, isso aqui... acontece muito no discipulado isso, né? Existe uma dominância, o cara chega assim, não, isso aqui são meus discípulos. Espera aí. Cristo, cadê? E para onde foi Jesus? Isso aqui são discípulos de Jesus. Você está ajudando essas pessoas, mas você está auxiliando um pastor que foi comissionado por Deus para tomar conta daquele rebanho. Você é um auxiliar desse pastor para uma missão que foi dada pelo Supremo Pastor. Eu acho que essa consciência, né? Talvez essa consciência, ela tem muito a ver também com a tua história dentro da igreja, né? Isso vem a maturidade. Você teve direito de nascer dentro do lar cristão, de ver o movimento, o desenvolvimento de como a igreja funciona, teve a sua experiência lá fora, né? E teve a sua experiência com Jesus, né? E eu acho que quando Jesus se revela a uma pessoa, quando você realmente conhece quem é Jesus, é claro que todas as suas intenções, elas vão ser motivadas por essa tua experiência com Jesus. Isso faz muita diferença. O fato de você ter tido uma experiência com Jesus, mesmo estando dentro da igreja há 20,
há 20 anos, mas com 20 anos você teve uma experiência com Jesus que extrapolou a tua vivência na igreja, acho que isso é assim, eu acho que essa é a missão que foi gerada no teu coração. Então, tu não queres que as pessoas tenham uma experiência simplesmente com a igreja, com a estrutura, mas que dentro dessa estrutura, que dentro dessa apresentação, essas pessoas tenham uma experiência com Jesus, com o Evangelho. Não é? E pregar o Evangelho para essas pessoas, às vezes é mais simples do que a gente pensa. Porque às vezes a gente quer enfeitar muito, e tem gente que quer ver Jesus sendo acolhida pelo líder. Né? Você é um líder que acolhe a pessoa e diz assim para ela: me conta como é que tá, como é que você está na escola, como é que você está no trabalho, como é que está a tua família. Cara, peraí, meu pai não me escuta, minha mãe nunca me escutou, não tem nenhum amigo. Agora tem um cara que é um líder, que tem uma projeção dentro de um grupo, e ele está querendo me escutar. E o mais importante, eu consigo ouvir a voz de Jesus falando pela voz dele. Aí, isso aí. Porque escutar alguém, qualquer psicólogo consegue escutar. Perfeito. Entendeu? Qualquer pessoa, qualquer amigo da feira, você vai numa fila da lotérica, rapidinho você encontra alguém para escutar ou então para falar da sua vida para você. Escutar não é o problema. O grande X da questão é de que forma as pessoas vão escutar Jesus através do teu falar com ela, né? Porque não é só como você tá, senão acaba sendo algo realmente superficial. E a profundidade numa relação, quando se trata de líder e liderado, ela não se vê apenas no conversar. A profundidade de uma relação, quando se trata de líder e liderado, ela vem se a pessoa tem escutado Jesus no que você tem falado. Porque se tu vir com conselhos que elas são carnais, a própria pessoa que ela é alicerçada numa fé verdadeira, ela fala: aí, isso aqui tá errado. Né? Eu entendi a intenção do meu pastor, eu entendi a intenção da pessoa, mas isso eu tenho lá fora, né? Mas isso eu tenho lá fora. Eu esperava escutar alguma coisa vindo de Deus aqui. Então, eu acho que é mais importante, é isso que é mais importante, né? Por isso que eu falo que sempre nós precisamos voltar a colocar Jesus no centro, entende? Porque nós não somos líderes, não nascemos para ser reconhecidamente os melhores líderes, entende? Não é essa que é o X da questão, não é isso que nós precisamos buscar. Nós não estamos buscando se reconhecer. Quando eu falo nós, eu falo assim, nós não precisamos buscar isso, nós como todos liderados. Nós não precisamos buscar essa consideração de que eu quero ser validado como um bom líder. Não, nós precisamos buscar a validação de eu vejo Cristo em meu líder, né? Porque isso é importante, né? Você apresentar Cristo ali, porque senão vira apenas tá fazendo um povo para ti, né? Muitas pessoas elas têm muito, eu vou fazer isso, eu vou usar uma estratégia de marketing. Hoje nós vemos muito isso, né? A pessoa, eu como publicitário, eu vejo às vezes isso acontecer, eu consigo discernir isso acontecer. Pessoas usando estratégia de marketing para que pessoas possam se juntar a ela, ou pessoas, mas na verdade as pessoas têm que ser chamadas por Cristo. É Cristo que tem que estar no centro, entende? Esse ministério não é meu, essa igreja não é minha, é de Cristo. Quando nós entendemos isso e colocamos isso no centro, meu amigo, não tem como dar errado, entende? Não tem como as coisas não fluírem, sabe? Eu acho que eu vejo muita gente dizendo: é muito complicado trabalhar com jovem. Às vezes é complicado sim trabalhar com jovens, mas é mais complicado quando você está tentando ser descolado, né? Você sabe aquele tiozão que fica na festa do Natal, fazendo aquela brincadeirinha lá? O tiozão, né? O tio Mala. O tio Mala, né? E às vezes as pessoas elas querem tanto ganhar os jovens assim, com uma linguagem nova e um negócio bacana e tal, que acaba que você virou o tiozão do evangelho. Do evangelho e ainda não percebeu, né? Mas se tu chegar com a verdade, gente, esse aqui sou eu, entende? As pessoas elas se colocam num patamar, às vezes, que para o jovem parece inalcançável. Eu vejo muita gente se colocando numa posição de liderança como se a pessoa acertasse tanto no que ela faz, que aquilo deu certo porque a pessoa é assim. E nosso desafio é formar líderes que eles não tenham medo de mostrar que, sim, eu tenho minhas falhas.
eu tenho as coisas que eu tenho minhas dificuldades. Mas é nisso que Cristo vai se revelar. É nas minhas falhas que Cristo vai se revelar. E quando nós conseguimos mostrar que, mais do que seguir pessoas perfeitas, mas nós vamos seguir pessoas que estão buscando ser perfeitas, então você consegue mostrar para os jovens que sim, o evangelho é possível para ele. Porque as pessoas estão mostrando um evangelho que é impossível de ser seguido. Um evangelho para jovens que é impossível que os jovens façam isso. Entende? E na verdade nós temos que mostrar para os jovens que é possível servir Jesus. É possível ser feliz em Cristo. É preciso jogar uma bola. Às vezes a gente vai jogar uma bola, a gente vai brigar, a gente vai discutir com alguém, entendeu? Mas aí logo depois a gente tem que colocar Jesus no meio. Opa, Sim. não, vem cá, irmão. Poxa, me desculpa. Né? Você estava falando que às vezes a gente vai brincar no futebol e aí dá uma confusão. E a pessoa que está indo lá, que está indo para o futebol da igreja, que às vezes deu um negócio lá, na verdade o que vai ganhar aquela pessoa para Cristo, e aí é que eu te falo que nós temos que ter estratégia para mostrar Cristo em tudo que nós vamos fazer, aconteceu a confusão. De que forma o líder vai resolver isso? De que forma nós vamos, no final, nos abraçarmos? Sabe? De que forma nós vamos ir lá e fazer isso? Eu acho que é isso, entende? Quando nós jogamos Jesus pro centro, Ou seja, você está falando algo assim, maravilhoso. Não necessitamos de criar uma imagem daquilo que nós deixarmos de ser humano. Nós somos humanos. Isso. Vai ter BO, vai ter problema? Vai. Mas aí, como é que alguém cheio de Jesus resolve um problema como esse? Nós vamos ver na própria palavra de Deus, vamos ver Paulo tendo um problema lá com, com Pedro e Números. Né? Enfim, mas como isso foi se resolvendo? Eu acho que é isso, mostrar um evangelho límpido, claro, acessível, não precisa de muita embalagem, né? Não precisa de muita embalagem. Eu acho que a melhor embalagem do evangelho é a sua vida. Você tem que tirar a embalagem. Tem que tirar, exatamente, tem que tirar todos esses que ele não precisa, né? Não precisa dessa embalagem. Ele é genuíno, é poderoso, é transformador. Mas por incrível que pareça, já 50 minutos, meu Deus, foi muito rápido. A gente tem que fazer, eu estou fazendo geralmente com 40 minutos, 40 no máximo 50 minutos. E já foi embora. Mas foi muito bom o papo. Eu acho que a gente vai ter que voltar aqui. Eu sou seu servo, pastor. Muito bom, parabéns. Eu amei a tua maturidade nesse aspecto, nesse teu olhar, né, com relação ao evangelho. Né? E hoje em dia, assim, está muito escasso alguém que entenda, né, o evangelho genuíno, puro, realmente, Jesus como centro. Eu tenho falado muito isso dentro da igreja. Jesus é o centro. Se esconda atrás dele, deixa ele aparecer na sua vida, né? E ele vai aparecer justamente, e muitas vezes vai aparecer na sua própria debilidade, na sua fraqueza. Você não precisa criar uma aparência para tentar mostrar um Cristo que não é aquilo. Cristo é aquele que atendeu os pecadores, né? Que colocou criança no colo, né? Que andou no meio da galera, né? Sem se contaminar. Eu acho que esse é o princípio. Bruno, prazerzão conversar contigo. Eu acho que eu senti falta, que foi muito rápido. Foi mais rápido do que eu imaginei. Eu pensei que ainda estava com uns 15 minutos ainda. Mas quero te agradecer, né? Eu que agradeço. Leva o abraço aqui de toda a equipe do Intríade, a sua família, aos Tavares. Deus abençoe vocês lá. Toda a igreja ali me deu. Espero que a gente tenha um dia o privilégio de poder trazer também os teus pais aqui para esse bate-papo, para essa conversa, né? Eu acho que falar do Evangelho hoje é tão importante, é tão primordial. Parabéns pela tua postura, pela tua liderança e aí das tuas considerações finais. Eu quero só agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui no Intríade. Como eu falei no início, fazer parte de um projeto consolidado em Cristo como esse, para mim é uma honra. Eu deixo aqui as palavras de um teólogo que ele fala assim, que tudo que de bom que vocês veem em mim é Cristo, e o que é de ruim é eu mesmo. Né? Então, busquem sempre ser seguidores de Jesus, vivam um evangelho verdadeiro, na sua igreja, seja um fator de mudança ali, seja um ponto de Jesus, onde quer que você esteja. Quero dizer para você, jovem, que sim, é possível servir a Cristo no lugar que você está hoje.
é possível usar a sua arte, é possível usar os seus dons, é possível usar todo esse talento que Deus te deu em prol de Cristo. E se vai em direção de Cristo, Ele vai te mostrar como fazer isso. Eu tenho certeza. Deus abençoe vocês. Pastor, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família. Eu estou debruçado ali no seu livro A Escuta Pastoral, que eu recebi de presente, né, do pastor Pastor Mauro Rezende, meu amigo, né? Então, pastor, Deus lhe abençoe a sua vida. Amém. Fique em paz, que esse projeto tenha longa vida e que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho através de conversas como essa, né? Maravilha. Parece ser não tão simples, mas que o Espírito Santo se revele em todas as vezes que você tiver um convidado aqui nesse lugar. Amém, maravilha. Bom, gente, então é isso. Deus abençoe você. Então é isso. É a pior coisa que se pode dizer no final do programa. Rapaz, eu ensino isso no curso de comunicação, que nunca encerre uma palestra, uma conversa com então é isso, né? Porque foi tão importante, foi tão bom, né? Então é tudo isso que você ouviu aqui nessa conversa a respeito de Jesus, do Evangelho, de liderança, juventude, família, vida cristã. Tem muito mais. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus abençoe vocês e até o próximo, se Deus quiser.